Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Irmãos, a família tem sido alvo de constantes ataques. A mídia, as nações, nós vemos ONGs e tantas pessoas querendo destruir algo tão sublime que é a família. Vemos as Nações Unidas, a ONU, lançando alguns dizeres que deveria ser proibido ou achar um meio para referir-se ao marido e à esposa, algo que não refira-se a gênero. A família tem sido alvo de grandes ataques. O pior de todos esses ataques é quando querem distorcer a palavra de Deus. É quando colocam a palavra de Deus como algo errado. Quando colocam a palavra de Deus como algo que não deveria ser seguido. Eu até entendo que pessoas ímpias não queiram seguir os conselhos e os mandamentos da palavra de Deus. O problema é quando esta influência chega-se dentro dos lares cristãos e homens e mulheres deixam de cumprir os princípios exigidos por Deus para o bom andamento da família. E nós vamos ler alguns textos que falam sobre este bom andamento do lar e que devem ser seguidos por homens e mulheres cristãs. Leiamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse texto tem sido considerado como polêmico, mas na verdade ele é uma bênção. É uma bênção para a mulher, é uma bênção para o marido, é uma bênção para os filhos, uma bênção para o lar. Tem sido considerado polêmica por causa de pensamentos que são introduzidos do mundo para dentro da igreja, para dentro do lar. E esses pensamentos mundanos tendem a destruir a família, destruir o lar. Aquilo que vem sido entendido como polêmica é para desestruturar algo santo que Deus estabeleceu. E quando nós, como cristãos, damos ouvidos para aquilo que o mundo tem falado, aí nós sentimos a deteriorização do nosso lar. É importante nós entendermos que esse texto fala sobre submissão. Mas o que é essa submissão? Para nós começarmos, nós falaremos o que não é a submissão. E essa submissão não é escravidão. Ser submissa ao marido não quer dizer que a mulher, a esposa, deve ser escrava do marido. Não quer dizer que ela deva fazer tudo o que o marido ordena cegamente. Não quer dizer que ela deva fazer tudo o que o marido fale sem conversar, sem dar a sua opinião. Ou seja, ela não está ali só para cumprir ordens. Não é isto. Na verdade, é muito contrário disso tudo. Para nós entendermos o que é submissão, precisamos entender o porquê a mulher foi criada e qual é o propósito dessa criação divina. E quando nós vamos para Gênesis, nós observamos Deus criando a mulher da costela de Adão e falando assim: criarei para ele uma companheira, uma auxiliadora
idônea. Olha só, preste atenção. Uma auxiliadora. Quando você vai pedir auxílio para alguém, você não vai pedir auxílio de alguma coisa que você é completamente capaz de exercer. Quando você vai pedir o auxílio para que o seu carro seja consertado, por exemplo, você vai pedir o auxílio de alguém que entenda mais do que você. E Deus criou a mulher como auxiliadora. Essa auxiliadora tem a tarefa, a função de promover a grandeza do lar, de fortalecer o homem nas suas fraquezas, de amparar o homem nas suas dificuldades. É para que ambos andem juntos, um fortalecendo o outro nas suas deficiências, nas suas dificuldades. E a mulher deve fortalecer o marido. Ela foi criada por Deus com o intuito de fortalecer o lar, de abençoar o lar. A questão da submissão é somente o entendimento da hierarquia e da responsabilidade final das ações. O homem, ele foi colocado por Deus como responsável do lar. E cabe a ele tomar as decisões finais. E cabe a ele a responsabilidade de levar o lar, a esposa, os filhos em segurança. Deus cobrará do homem esta responsabilidade. Nós vemos que o homem, ele é responsável por isso. E quando se diz submissa, é para que a mulher só entenda que ela está debaixo desta autoridade e desta responsabilidade. Em situações em que ambos têm decisões ou opiniões contrárias e precisa ser tomada uma decisão, o responsável por aquela decisão deverá ser um homem. Mesmo que ele escolha a opinião da sua esposa, a responsabilidade dessa escolha foi dele. E Deus cobrará do homem isto. Não adianta dizer como Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Não, Adão. O Adão estava errado. Porque ele era o responsável. Foi ele quem errou. Foi ele quem não agiu como deveria. Ele errou mais. Ele se permitiu. E a escolha foi dele. E ele, por causa da sua decisão, toda a terra foi prejudicada. O que nós vemos é que há uma hierarquia que deve ser observada. E essa hierarquia exige que a mulher seja submissa. Ou seja, ela está debaixo desta autoridade. Ela tem que dar opiniões? Sim. Ela é auxiliadora. Ela tem que dar opiniões, ela tem que falar, ela tem que se impor muitas vezes para fazer com que os olhos dos maridos sejam abertos. Mas depois da decisão tomada, deve respeitar. Assim como o texto lá no verso 33 diz: e a esposa respeite o marido. Eu estava trabalhando em uma obra, e é interessante que quando uma coisa que muitos falam é que onde muitos mandam, ninguém manda nada. Tem que ter aquele que de fato mande. Se você vai falar para alguém que está trabalhando: olha, você vai precisar cortar madeira. Daí chega um outro chefe e diz: olha, é para você ajuntar pedras. Daí chega um outro chefe e diz: eu não falei para você cortar madeira? Vai lá cortar madeira. Daí ele volta a cortar madeira. Mas daí chega o outro chefe dizendo: eu não falei para você juntar pedras? A quem obedecer? A quem seguir?
Qual é a ordem que de fato? E é onde que Deus fala. Verso número 32. O marido é o cabeça da mulher. Olha, tem que ter uma ordem. Tem que ter alguém que conduza e que dirija, de fato, o lar, para que ele possa caminhar de uma maneira tranquila. E isso não quer dizer que as opiniões não são aceitas, as opiniões não devem ser ouvidas. Devem ser ouvidas e atentas. E o homem, de fato, deve prestar muita atenção ao que a sua mulher diz. Porque Deus também colocou nela sabedoria para conduzir o lar com destreza, com firmeza. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, enquanto que a insensata a destrói. O homem tem que estar atento e buscar as mulheres que são realmente sábias, sensatas, para conduzir bem o seu lar. E dar ouvidos a ela em tudo. Mas a responsabilidade de todas as decisões é do marido. Ele é responsável diante de Deus. E Deus cobrará dele todos os erros que o lar, que a família cometeu. Nós observamos, irmãos, que diz assim, no verso número 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu só queria, para finalizar, colocar aqui esse em tudo, também há limites. É claro que em tudo quer dizer em todas as coisas que não faça você pecar. Se aquilo que for falado, estabelecido, te leva a pecar contra Deus, não deve ser obedecido. Na verdade, existe uma lei superior, que é a de Deus, e essa deve ser respeitada em todos os lugares. O marido não deve também proibir que a sua mulher tenha uma vida devocional, uma vida santa, reta, digna diante de Deus. A mulher deve viver essa vida de santidade e buscar isto. E não há uma ordem que possa falar, você não fará isso. Às vezes, algum marido descrente pode proibir a sua mulher de ir à igreja. E talvez nesse caso seja sensato que ela até mesmo não vá. No entanto, ela não deve deixar de ler a palavra de Deus, de orar, de consagrar-se dia após dia dentro do seu lar, de buscar o Deus da Bíblia como consolo para a sua alma. E nós observamos que ser submissa não é ser escrava, mas pelo contrário, é só entender que há uma autoridade que será cobrada de Deus dentro do seu lar, que é a do marido. E no mais, a mulher deve exercer a sua função de esposa, de auxiliadora, daquela que vai levar o seu lar a ser edificado com bênção diante do Senhor. Que nós possamos realmente viver para a glória do Senhor, segundo a determinação da palavra do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, dá-nos sabedoria para vivermos segundo a Tua palavra. E mesmo quando o mundo quer impor pensamentos contrários, que desagradam a Tua santa e bendita vontade, que nós possamos nos manter firmes diante do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.